Fala galera, estamos aí com mais um vídeo. Hoje sobre o tema, o maior evangelista da história. E aí, qual que é o maior evangelista da história para você? Talvez você pense, pode ser Jonathan Edwards. Sim, um grande evangelista. Talvez você pense assim, Billy Graham, também um grande evangelista. Talvez você pense assim, Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, também foi um grande evangelista. Mas qual seria mesmo, né, biblicamente falando, na história também da igreja, se a gente for olhando assim na história do cristianismo, qual seria o maior evangelista da história? Eu diria que é Jonas. Uai, mas Jonas? Mas por que Jonas? Jonas não foi o profeta que muitos chamam de profeta fujão? Ele não fugiu do chamado de Deus? Por que então seria Jonas? Vamos lá ver no texto bíblico. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Olha para você ver o que o texto está falando aí em Jonas 1, dos versos 1 ao 3. Que Jonas, em determinado momento, ele teve um chamado ao Senhor. Vai a grande Nínive, vai à cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a maldade subiu até a minha presença. E aí Jonas, vê de pregar para a cidade de Nínive, ele foge. Jonas, ele era um samaritano. Ele era um povo de Israel. Ele estava acostumado a ver a cidade de Nínive sendo uma cidade que destrói as outras nações, até uma cidade que entra muitas vezes em guerra com a sua própria cidade, com o seu próprio povo e destrói muito dos seus povos, destrói muito a sua cidade. Nínive naquela época era uma cidade cruel, uma cidade que devastava tudo, uma cidade que invadia outros povos, que ia para outros povos, invadia e fazia uma devastação naquele povo. Ele devastava aquele povo, ele matava, ele torturava. Então Nínive era um povo ali cruel, era um povo que Jonas olhava e falava assim: não quero ir para esse povo pregar, não. Mas será que Jonas teve medo de pregar para aquele povo? Talvez pode ter um pouco de medo, sim. Mas o texto bíblico vai mostrar outra coisa. Jonas não teve, ele pode ter tido um pouco de medo, mas não foi somente medo que ele teve. Talvez hoje, se Deus nos chamar para a gente pregar lá para os jihadistas, né? Aquele povo ali que persegue cristão, que mata cristão, a gente falar assim: não vou não. Não vou não porque eles estão matando cristão, eles estão perseguindo cristão. O que eu vou fazer lá? Eu vou ser morto também. Jonas pode ter tido esse mesmo pensamento, mas a gente vai ver aqui que Jonas não teve só esse pensamento, ele teve outros. Vamos continuar aí no texto bíblico aí. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Então vamos voltar ao texto anterior. Jonas recebe um chamado e ele estava em Jope e recebe um chamado para ir para Nínive. Só que ao invés de ele ir para Nínive, ele foi para outra cidade. Ele foi para Tarsis. Tarsis é onde fica hoje a Espanha. Então, quando a gente for olhar geograficamente, Jonas ele teria que ir para sua direita, ele teria que ir para Nínive, que ficava mais ou menos uns 800 quilômetros, segundo os estudiosos, de Jope. Ele vai para Tarsis, que fica mais ou menos 3.500 quilômetros no sentido oposto a Nínive. Olha para você ver o que Jonas faz. É como se hoje você estivesse no Sudeste e Deus falava assim: olha, você tem que pregar lá no Rio Grande do Sul, lá no sul do país, e você vai lá para o Nordeste do país. É mais ou menos como se fosse isso. Deus te chama para pregar para um lado, você vai para o sentido oposto, achando que simplesmente você vai se esconder de Deus. Olha a inocência que tinha Jonas, achando que vai se esconder de Deus, que vai conseguir fugir do seu chamado, sendo que não tem como se esconder de Deus. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas.
E aí a gente vê que na continuação do livro de Jonas, eu não vou falar todos os versos aqui porque não vai dar tempo, mas a gente vê no decorrer, ele está indo a caminho de Jope, ele está no navio e esse navio começa a sofrer com um naufrágio, com uma tempestade muito grande, e os marinheiros que estavam ali, eles começam a se perguntar, alguma coisa está errada. Alguém pecou contra Deus, por isso que o mar está furioso. E eles vão tirar a sorte e a sorte cai para Jonas. E aí eles perguntam, Jonas, o que que você fez? E aí Jonas explica. E ele vai e conta para aqueles marinheiros, fala assim, eu estou fugindo do meu Deus. Só que se vocês querem que essa tempestade se acalme, me jogue na água que ela vai se acalmar. Os marinheiros, eles pegam, jogam Jonas na água e a tempestade se acalma. E aí eles começam a ter temor ao Senhor, eles começam a ter temor a Deus devido a isso. E aí, a partir do momento que eles jogam Jonas ali na água, Jonas, ele é engolido por um peixe e ele fica ali 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Ele ora ao Senhor e se arrepende. E quando ele se arrepende, Deus ele faz aquele peixe cuspir Jonas de volta ao mar, né, de volta à beira da praia. E novamente o Senhor fala com Jonas, que é o que está escrito aí. E dessa vez Jonas vai para pregar para Nínive. E quando ele vai para pregar para Nínive, a gente vê que ele demora 3 dias para percorrer toda a cidade. Era uma cidade grande, não era uma cidade pequena. Para você demorar 3 dias para percorrer naquela época, era muito tempo de viagem, era uma cidade bem grande. E quando as pessoas, né, os ninivitas, eles veem Jonas proclamando aquilo ali, a ira do Senhor, as pessoas falam assim, realmente precisamos nos arrepender, porque estamos no caminho errado, e Deus pode estar muito furioso com a gente. Eles se arrependem. Quando Jonas ele prega para aquela cidade, o povo se arrepende, há arrependimento. Só que será que Jonas fica feliz com o arrependimento daquela cidade, daquela nação, daquele povo que era tão cruel na visão dele? Não só na visão dele, mas na visão de todos. Olha lá o que a gente continua vendo no livro de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsas. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Olha para você ver. O Jonas ele não queria pregar por medo do povo de Nínive. O Jonas ele não queria pregar porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. Ele sabia que Deus era um Deus bondoso. E ele sabia que se ele pregasse para aquele povo de Nínive, aquele povo eles teriam uma chance de se arrepender. E Deus os perdoaria. E se Deus os perdoasse, eles seriam salvos. E que Jonas queria, na verdade, é que aquele povo fosse para o inferno. Jonas não queria a salvação daquele povo. Ele considerava um povo cruel, um povo que não era admissível que eles fossem para o céu. Então Jonas queria que aquele povo fosse condenado, que aquele povo fosse julgado e condenado ao inferno. Ele não queria a salvação deles. Jonas ali ele foi egoísta. Mas aí talvez você fale assim, mas Sérgio, mas até agora você não falou nada de bom do Jonas, né? Jonas ele fugiu de Deus, ele tentou fugir do chamado, ele nem queria que aquele poço fosse salvo, mas como ele pode ser o maior evangelista de todos os tempos? Mas olha para você ver como que termina o livro de Jonas. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabe nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha para você ver o que, é que Deus fala com Jonas. Jonas, Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Jonas, em 3 dias, ele consegue pregar para uma cidade de 120 mil pessoas se arrependeram. O primeiro sermão de Pedro, a gente vê que converteram 5 mil pessoas. Se eu não me engano, acho que foram 5 mil pessoas mesmo. 5 mil pessoas se convertem no primeiro sermão de Pedro. Só que no sermão que Jonas demorou ali para percorrer uma cidade durante 3 dias, proclamando arrependimento, 120 mil pessoas converteram. Jonas verdadeiramente é o maior evangelista de todos os tempos. Realmente, ele é um dos maiores evangelistas, uma das pessoas ali que pregaram e que o maior número de pessoas em uma vez só converteram e se arrependeram. Mas talvez você pense, mas Jonas nem queria pregar. Só que Jesus ele conta uma história pro povo, quando o povo questiona Jesus sobre quem é verdadeiramente obediente, Jesus ele conta uma história de 2 irmãos. Ele fala que o pai falou para 2 irmãos ir trabalhar. Um disse, eu vou, e não foi.
O outro disse: Ah, eu não vou não. Mas ao longo do dia ele se arrependeu, ele foi e acabou indo lá fazer o que o pai mandou. Aí Jesus ele pergunta para o povo que estava escutando: E aí, quem que vocês acham que foi obediente? Aquele que disse que foi e não foi, ou aquele que disse que não iria e foi? Todo mundo concordou e falou assim: aquele que falou que não ia, mas foi. Porque a obediência não tem nada a ver com aquilo que eu quero ou aquilo que eu não quero. Obediência tem a ver com as nossas ações. Jonas, por mais que no primeiro momento ali ele não obedeceu, no final ali ele arrependeu e ele foi e obedeceu e pregou a palavra. Mesmo não querendo, mesmo não gostando, ele obedeceu. E isso que faz dele um homem que foi ali usado por Deus, um homem com esse foco, né, com esse fato aí que eu falei de um dos maiores evangelistas da história. Não porque ele não quis, não porque ele se esperneou ali, ele reclamou com Deus que o povo foi salvo, mas porque ele simplesmente obedeceu. Ele só se tornou o maior evangelista da história porque ele foi obediente a Deus. Imagine se a gente for sempre obediente a Deus. Obedecer a Deus em todos os pontos, muitas vezes não é fácil, é desconfortável. Muitas vezes Deus pede para a gente fazer coisas que a gente não quer, coisas que para nós são desconfortáveis. Mas o que importa, o que Deus quer, não é se a gente vai achar desconfortável, não é se a gente vai reclamar com ele, né? Não murmurar, mas reclamar para ele, como Jonas fez. Jonas não murmurou, Jonas reclamou com Deus que ele não concordava com aquilo. A gente pode sim falar com Deus: ah, Deus, eu não concordo com isso, mas no final a gente tem que obedecer, assim como Jonas obedeceu. Espero, pessoal, que tenha ficado claro o que eu quis dizer para vocês, né? E que Deus abençoe muito a vida de vocês. Não se esqueçam, siga nossas redes sociais. Que Deus abençoe.